Vamos fazer a vida acontecer de uma maneira um pouquinho mais leve. E tocamos com a nossa programação aqui. E antes de chamar o próximo painel, eu tenho aqui uma informação importante. No início aqui do nosso evento, eu falei que a gente tem uma hashtag oficial, que é FCS 2022. Então, por favor, utilizem, compartilhem stories, tanto conteúdo bacana, coloquem a gente com essa hashtag no LinkedIn, no Instagram e no Twitter, tá bom? A gente já super agradece essa interação com vocês. O nosso próximo painel vai focar na discussão de serviços de inteligência, respostas a incidentes, consultoria de cloud, assim como a conscientização dos riscos atuais e como responder à altura. Tudo isso com um diferencial de mercado em relação à concorrência. A nossa primeira convidada para compor esse painel é a Flávia Miloniuk, Business Development Manager da Fortinet. Seja bem-vinda! Nosso outro convidado é o Douglas Santos, Senior Manager Advanced Threat Intelligence da Fortinet. Seja bem-vindo! Para fechar esse painel, com relação aos nossos convidados, eu vou chamar o Leandro Momesso, Cloud Solutions Architect na Fortinet também. Seja bem-vindo! O mediador desse painel é o Luciano Ramos, Research and Consulting Manager no IDC. Seja muito bem-vindo! Vamos lá, fazendo os nossos testes com os nossos microfones. Está tudo certinho? Oi. Alô. Tudo certo? Então, excelente, bom painel para vocês. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Obrigado. Bem, bom vê-los aqui, bom estar com vocês aqui. É um prazer. Bom estar com todos vocês, que bom participar desse evento, ver a casa cheia, é muito bacana. Eu vou mediar essa discussão aqui com esses feras e a gente passou a manhã toda vendo também discussões excelentes, técnicas e discussões sensíveis também importantes para a gente. E para poder puxar o papo aqui com vocês e trazer algumas coisas diferentes aqui que complementam a visão do que a gente viu, eu preparei um material, coisa rápida, são 130 slides, mas não, é tranquilo. Mas, na verdade, boa parte do que eu vou falar para vocês aqui com esse material, ele sedimenta o que a gente conversou hoje ao longo da manhã, né? Eu acho que vai muito ao encontro de vários pontos que vocês aqui, como líderes de tecnologia, líderes de segurança, têm aí como desafios, né? E são desafios importantes que a gente está enfrentando e que, felizmente, a gente vai se dar super bem neles. Então, antes de eu começar, rapidinho, só para lembrar quem que é a IDC, por que a IDC está aqui. A IDC é uma multinacional de pesquisa e consultoria, com mais de 50 anos de história, presente no mundo todo, são mais de 50 países, cobrindo mais de 100 países no que diz respeito a tendências de TI e telecomunicações. E falando especificamente da América Latina, a gente tem uma presença importante também, cumprindo as tendências de toda a região, são mais de 80 analistas na região. Nosso escritório aqui no Brasil, mais de 30 anos de história também. Então, essa proximidade com os mercados que a gente conhece, que a gente está presente, é o que nos possibilita trazer um pouco mais de visão do que vocês, os seus pares de mercado, estão pensando sobre diversos temas de tecnologia, inclusive segurança também, né? E eu quero começar resgatando, na verdade, uma visão que a gente trouxe no início desse ano. Alguns de vocês devem ter acompanhado o nosso evento de Predictions, né, onde a gente traz algumas tendências de tecnologia para o ano que está se iniciando. Então, lá, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente colocou 10 previsões que seriam importantes para esse ano. E uma delas dava conta do que a gente viu acontecendo ao longo de 2022. Ou seja, 2022, como a gente imaginou, foi um ano marcado por ataques cibernéticos, foi um ano marcado pelo ransomware. Nós vimos quase que semanalmente notícias falando sobre ataques que foram bem-sucedidos e que acabaram criando impactos importantes.
Numa pesquisa global da IDC, nós já víamos essa tendência avançando. Tanto que em 2021, 53% das mais de 800 empresas que nós entrevistamos no mundo todo tinham sofrido com ataque de ransomware com algum nível de impacto, dependendo, lógico, do seu nível de preparo, da sua maturidade para enfrentar e para se recuperar. Isso também é parte do que a gente falou aqui hoje, né, pessoal, de estar preparado para enfrentar essas situações, para garantir a resiliência e a continuidade dos negócios. Né? Agora, legal que a gente tinha visto esses desafios, né? A gente tinha visto esse cenário complicado, mas tem algumas coisas também que são importantes da gente relembrar. Né? A primeira delas tem a ver com essa questão de continuidade e resiliência que eu mencionei. Né? A gente vê que cada vez mais é importante que nós estejamos preparados para lidar com esses ataques cibernéticos e tenhamos a capacidade de nos recuperarmos muito rapidamente. Nesse sentido, 69% das empresas que a gente conversou, e esse é um número aqui no Brasil, né, ou seja, de empresas como as de vocês, as que vocês trabalham aqui hoje, que nós conversamos aqui, 69% dessas empresas reconhecem a necessidade de expandir as capacidades de segurança para apoiar a evolução do negócio. Então, vejam como tudo que a gente falou aqui pela manhã, de que segurança não é um negócio que está só ligado à TI, mas ela é importante para desenvolver produtos, serviços, para fazer com que o negócio avance de uma forma importante. E 58% dessas empresas colocam esse crescente número de ataques cibernéticos como sendo algo complicado, algo difícil delas lidarem no seu dia a dia. Né? E elas sabem do grande potencial que esses ataques têm de interromper os seus processos de negócio. Então, esse é um ponto importante: resiliência, continuidade, capacidade de reação. O segundo ponto que eu gostaria de mostrar para vocês tem a ver com a mudança do footprint de tecnologia. A gente falou muito hoje sobre cloud, IoT, OT, a gente falou sobre tecnologias diferentes, por exemplo, network mesh, security mesh. Né? Todas essas mudanças têm feito com que os dados estejam mais dispersos, com que os workloads estejam mais distribuídos. E é essencial que as capacidades de segurança acompanhem essa transformação da infraestrutura de tecnologia. Edge Computing, 5G, tudo isso vai chegando e trazendo novos elementos que vão, sem dúvida alguma, habilitar novos casos de uso de negócio, novos produtos e serviços, mas também criam a necessidade da gente acompanhar com as medidas de segurança. Nesse sentido, 50% das empresas dizem que um dos seus principais desafios é conseguir gerenciar e operar um ambiente que tenha essas soluções modernas, que sejam capazes de lidar com esses novos ambientes e com as novas ameaças que surgem. Ou seja, é difícil a gente se manter atualizado e estar ligado em tudo que está acontecendo, nas tendências que a gente falou. E muito legal a fala da Marta, a gente não ficar só olhando para a pendência, olhar para a tendência. Né? E 72% das empresas de médio e grande porte aqui no Brasil já contam com ambientes híbridos, que vão mesclar capacidade de nuvem com capacidade de ambientes tradicionais, o data center tradicional, dentro de casa, contratado. Né? E a nossa expectativa é que, falando de médias e grandes empresas, esse número chegue muito perto de 90% de ambientes híbridos até o final de 2023. Né? Ou seja, é uma mudança importante desse footprint e a segurança precisa acompanhar. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês tem a ver com muito do que a gente tocou também em vários dos painéis, inclusive nesse último com as meninas, de atrair, capacitar e reter talentos, que é um grande desafio. Né? A gente já falou sobre isso, eu não vou me demorar muito aqui, porque nós já temos a consciência disso, né? Mas o que as empresas estão fazendo para conseguir lidar com isso? Elas estão buscando apoio especializado. Elas estão buscando provedores de serviços que tenham capacidade de apoiá-las, não só
em fazer por elas ou fazer com elas, mas também de ajudar nessa transferência de conhecimento, nessa preparação dos profissionais. Então, a gente vê que 62% das empresas indicam que as capacidades de segurança de TI são a principal lacuna de habilidades técnicas hoje nas suas equipes. Está à frente do Big Data Analytics, do Data Science. A segurança é o principal ponto em um dos estudos que nós fizemos aqui no Brasil, né? E 34% dessas empresas, ou seja, pouco mais de um terço, reconhecem que tem uma capacidade limitada de investimento para desenvolver essas equipes, né? Então, é um grande desafio. A gente tem que ter gente de ponta, tem que ter conhecimento, ao mesmo tempo a gente tem limitações, complicações aí do nosso contexto que dificultam esse cenário. Por isso que eu falei que a parte de serviços de segurança é tão importante, e esse é o meu último slide que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala dessa evolução dos serviços de segurança para acompanhar todo esse cenário que a gente está vendo. A gente vê os serviços de segurança que surgiram como sendo serviços muito de prevenção, de uma forma muito mais reativa, né? Olhando ali, né, para aquela base tecnológica, olhando basicamente para o endpoint, para o perímetro, e esses serviços evoluíram para ter uma capacidade de detecção mais aprimorada, ou seja, com maior inteligência, introduzindo produtos que são mais abrangentes, e aí a gente começa a falar sobre equipamentos de próxima geração, sobre UTM, a gente começa a falar sobre Threat Intelligence, né, nessa segunda camada, e isso evolui para uma terceira camada, onde além da detecção, a gente começa a trabalhar também com a resposta, né? Ou seja, a gente agora coloca capacidades de threat hunting, a gente coloca mais inteligência, a gente põe o entendimento de contexto, de comportamento, para ajudar em todo esse trabalho de detecção e resposta dos incidentes de segurança, né? Por esse motivo, por essa evolução, por essa abrangência de serviços, é que a gente vê que 73% das empresas de grande porte aqui no Brasil indicam que vão buscar esse apoio de serviços especializados de segurança nos próximos 12 meses, ou seja, ao longo aqui do restinho de 22 e ao longo de 23, buscando essa aproximação, esse apoio para desenvolvimento e para a operação dos seus ambientes. É bastante coisa, né, gente? É muita gente, e é um mercado muito importante. Com essa visão aqui, e era esse o pano de fundo que eu queria compartilhar com vocês e com os meus colegas, eu queria puxar um papo aqui, então, pode ser? Vamos nessa? Poxa, deixa eu voltar para cá, né? Eu até trouxe uma cola aqui, pessoal, mas olha, vou começar, ladies first, Flávia. Poxa, é um cenário complicado, né? As empresas estão enfrentando muitos desafios. Como é que você vê que a gente consegue ajudar essas organizações a enfrentar esses riscos cibernéticos que estão crescendo de uma forma dramática? Primeiro, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui representando a Fortinet. Agradecer a presença de todos, pelo tempo e disponibilidade de todos. Eu acho que a gente tem que falar de riscos digitais, primeiramente falando de superfície de ataque externo, né? Que nada mais é do que um conjunto de fatores digitais ou físicos que fazem com que as organizações passem a ficar muito mais vulneráveis, né? E esses fatores podem ser senhas, domínios, VPNs mal instaladas. E hoje em dia, né, as organizações possuem estratégias cada vez mais de migração para a nuvem, de IoT, né? E com isso, uma carência de ferramentas que ajudem a mapear, né, todos os ativos que as organizações possuem, né? A Fortinet já vem trabalhando em algumas ferramentas. Hoje a gente possui uma solução de SaaS, onde a gente consegue ajudar as organizações, né,
através de o gerenciamento, né, dessa superfície de ataque, através do brand protection, né, principalmente agora a gente com Black Friday aí há umas semanas para frente, mas ajudar os clientes na proteção da sua marca, né, e também olhando mais a Deep Web, né, olhando muito mais o adversário que está tentando nos atacar, né. E aqui o Douglas é o nosso guru, nosso especialista de FortiGuard, que vai poder complementar um pouquinho mais a resposta aqui. Acho que seguindo aí, né, na linha do que a gente pode entregar para os nossos clientes, eu acho que são duas coisas, né? Uma é da parte do FortiGuard e a outra é a parte da estrutura de vendas e pré-vendas que a gente tem aqui no Brasil. Da parte do FortiGuard, algo que a gente tem feito há muito tempo, consistentemente, é a entrega de inteligência de ameaças nos diversos níveis, né? A gente está, desde o dia 1, entregando aí inteligência no sentido de definições de ameaças, né? Assinaturas de IPS, antivírus, web filtering, informação de inteligência de ameaças operacional. Estamos também trabalhando no sentido de oferecer informação de inteligência de ameaça na camada tática. Então, não só aquelas assinaturas legadas, né, como a gente consegue dizer, mas também os perfis dos criminosos cibernéticos. Então, alinhado ao framework MITRE ATT&CK, quais são as técnicas que eles estão utilizando em cada uma das vertentes e em cada uma das regiões, né? E também, obviamente, a camada estratégica também, né, que é na parte de C-Level, através de blogs, relatórios, a gente tem essa parte muito forte. Na parte da estrutura de vendas, a gente tem diversos experts aqui que vão ajudar as suas empresas a entender qual que é a estratégia que deve ser adotada em diferentes abordagens de diferentes ambientes, né? A gente sabe que a IT, a maioria das pessoas já tem uma consciência bem assim aprofundada do que é necessário implementar, mas cloud, OT, IoT já é um negócio um pouco diferente, né, Leandro? Acho que você tem mais experiência aí, assim, comparando um ambiente IT para cloud, né? Quais seriam as maiores diferenças, assim, os maiores desafios? Bom dia, pessoal. Bom, Douglas, eu acho que a segurança da arquitetura que a gente está acostumado com o data center on-premise para cloud, ela é igual, mas é diferente. Alguns conceitos, obviamente, do data center on-premise fazem sentido, na cloud continuam fazendo sentido, só que alguns modelos, as discussões, quando a gente vai para a cloud, a gente tem que amadurecer, e são preocupações que a gente não tem muito no data center on-premises, né? Então, acho que o acesso, o controle físico, eu consegui tocar no data center on-premises, isso desde a parte física, isso é muito claro, né? Já a parte de perímetro, né? Tudo muito bem definido. Você não entra num data center sem estar extremamente autorizado ou monitorado para aquela parte física. Quando a gente vai para a parte lógica, as coisas também estão muito maduras, né? Você já tem vários modelos de segmentação, firewalls de perímetro, tudo isso muito consolidado e muito discutido, né? O conceito de zona, os nossos produtos conseguem fazer um monitoramento, saber se uma conexão é legítima ou não. Então, isso já está muito claro no data center on-premise. Então, quando a gente olha para um banco de dados, né, acho que fica trazer um pouco mais de materialidade, né, nesse caso. Quando você vai para um banco de dados que está rodando no teu data center on-premises, esse banco ele está trancado num rack, dificilmente você consegue ter acesso físico a esse servidor. Ele está segmentado na parte lógica, que também tem um acesso extremamente limitado, externo, ou às vezes não possui acesso externo, né? E aí você tem uma outra aplicação, um outro recurso computacional, né, um workload, o que a gente chama de um back-end, né, que faz acesso ao banco de dados para fazer a leitura e consumo dos dados, né, propriamente si. Esse também é um recurso extremamente controlado de acesso e algumas vezes pode também ter um acesso extremamente limitado externo, né. Então, isso tudo muito controlado, muito discutido no modelo mais tradicional, né. Quando a gente vai para a cloud,
alguns desses conceitos eles dissolvem, né, desaparecem, e o primeiro deles é o conceito de perímetro, né? Quando você cria sua conta, te dá acesso ao teu data center, ele te manda um e-mail, é seu e-mail e uma chave de acesso, tá, aqui é seu acesso ao data center. E aí começa você voltar ao ponto de inicial, que eu preciso discutir, que é o ponto principal, é de identidade, né? Então, se você perder o acesso à identidade do teu data center, não adianta, por melhor tecnologia, por mais forte seja a sua tecnologia, não resolve um problema de acesso ao acesso físico ao data center, né? E aí a gente volta, né? Você subiu um recurso computacional, seja o que ele for, uma máquina virtual, na cloud, por padrão, ela já está exposta, ela já está na internet, ela já é pública, né? Ela já está acesso a, ela é uma API de distância, né? Tudo é API ou API de distância de qualquer lugar do mundo, né? E então essa é a nova preocupação. Então, como que eu faço a proteção desse recurso agora que ele está exposto à internet, né? Está aberto, tem as suas formas, né? A cloud, mas você consegue colocar capas de proteção para você aumentar a sua proteção, né? Então, toda essa parte de modelo físico, isso é um modelo de segurança compartilhada, acho que se levou um tempo para entender, mas acho que isso também está muito maduro, já todo mundo entendeu essa segurança compartilhada da cloud. E aí, o banco de dados, né, fazendo esse exemplo que dá uma materialidade muito grande do que a gente colocou do início, de que é igual, mas é diferente, é quando a gente vai para o acesso ao banco de dados. Eu pego esse mesmo banco, subo esse banco de dados na cloud, ou migro esse banco, ou subo um novo banco de dados, eu preciso rediscutir a forma como eu faço acesso a esse banco, né? Então, começa no ponto de criptografia, né? Acho que criptografia, tanto nos dados em movimento, quanto nos dados em repouso, né? Armazenados, eles passam a ser um ponto extremamente estratégico para a corporação, que é a base inicial de se eu vou para a cloud ou não. Que é se eu estou na cloud ou não. Não que isso não seja um ponto relevante no data center on-premise, mas ele tem uma prioridade talvez menor, né, se puder classificar dessa forma, com o data center na cloud. Então, ponto de discussão de criptografia é um ponto importante. A outra forma de acessar, né, o banco, eu preciso ter uma forma de credenciais, certificados, acesso dinâmico, porque, de novo, identidade, tudo é feito em cima dessas credenciais. Então, por isso que é uma evolução, acho que algumas coisas fazem sentido, outras são pontos que a gente tem que amadurecer nessa discussão de cloud, né? E o último ponto para concluir, eu acho que a Fortinet tem um time todo dedicado, né, focado, que vai estar nessas discussões de cloud com os nossos clientes e parceiros, todo o portfólio evoluiu, né, estão todos integrados à nuvem, mas segurança ela é muito além do portfólio da cloud, do portfólio Fortinet, né? E aí eu acho que entra o nosso time do qual eu faço parte, que é um time de consultoria em cloud para ajudar os nossos clientes a discutir segurança em nuvem, né? Que, como eu comentei, eu acho que é um ponto que vai um pouco além dessa discussão de se eu vou ter Firewall, se eu vou ter WAF ou qualquer outra peça do Lego. Ela vai numa questão de que eu preciso mudar e evoluir algumas discussões que a gente não tem, talvez, no data center on-premise. Então, acho que é um pouquinho desse panorama que a gente ajuda também, não só na parte de produto, mas também na parte de o como, né? Fazer os nossos clientes a evoluírem para lá. Boa. Você vê que painel bom é assim, eu lanço uma pergunta e sai andando e eu fico só olhando aqui. Já estouramos o seu tempo, né? Não, eu acho ótimo, vamos nessa. Mas, Leandro, isso que você falou é importante, vai exatamente ao encontro do que a gente disse, né? Essa transformação do footprint de TI, ela exige que você olhe de uma forma diferente e que você traga soluções e expertise diferente, né? Então, é importante isso que você está destacando para o pessoal aqui, para que a gente possa fixar bem essa visão. E aí, vamos lá, já que deu certo na primeira, eu vou de novo ali, vamos lá. Flávio, me diz uma coisa. A gente sabe que as empresas têm no fim, uma grande dificuldade de se preparar para responder a incidentes, né? Da tua experiência, do que você conversa com os teus clientes, né? Quais são as principais barreiras que impedem que elas consigam, de fato, se proteger dessas ameaças de uma maneira mais efetiva? Luciano, eu acho que a gente tem um tema aí, um dos pontos importantes que foi falado em vários painéis aqui, né? E que acredito que todo o mercado está passando por isso, a falta de pessoal, né, de pessoas qualificadas. E um segundo ponto, acredito que seja a questão da baixa conscientização dos funcionários, né?
em pesquisas aí do próprio IDC, né, recentemente, constatou-se que 85% dos ataques, sendo praticamente um pouco mais que a metade desse número, acontece por phishing, por falha do capital humano, né? E aí eu vou contar um caso pessoal que aconteceu comigo há um ano não, mais ou menos nessa mesma época. Eu tinha pouco tempo de casa aqui na Fortinet, recebi um e-mail da minha chefe, véspera de Natal, próximo do Natal, dizendo que eu tinha ganhado um peru de Natal. Fui lá, caí no phishing, né? Recebi uma série de e-mails da Fortinet dizendo, tive que fazer treinamentos. Então, a gente mesmo que está dentro desse mercado e que participa de treinamentos a cada 3, 4 meses, dependendo muito do momento que a gente está ali, né? Aí a gente entra, e aí eu não sei se é por ser mulher, aquela questão de sensibilidade, aquele momento que você está ali, próximo do Natal, receber um e-mail desses, você já entra. Então, o que eu estou querendo dizer é que depende muito do momento do funcionário quando ele recebe esse phishing, né? Então, esse programa de capacitação é super importante, experiência própria aqui, aprendi, mas confesso que de vez em quando vem uns phishings de ação, uns phishings de aumento, aí você fala, ai meu Deus, eu entro ou não entro, né? Então, a Fortinet já tinha o InfoSec gratuito, que acredito que muitos de vocês já conhecem, e a gente evoluiu um pouquinho esse portfólio também. Então, hoje a gente possui aí o modelo standard, o modelo premium, onde vocês podem utilizar, inclusive, marca branca. Vocês podem tirar o logo da Fortinet, colocando o logo das empresas, das organizações. A gente tem campanhas de phishing, inclusive. Tem todo um conteúdo, vários módulos, ferramentas onde vocês podem gerenciar, né, todas essas campanhas dentro da empresa de vocês, tá? E o Douglas também aí vai complementar a gente um pouquinho, contando um pouquinho mais de experiência sobre isso, Douglas. Eu acho que a conscientização ela é muito importante, né? Porque a partir da conscientização vem a ação, né? E uma das coisas que cada empresa deve fazer é conhecer a si mesmo, né? Conhecer o seu inimigo assim como ele conhece a si mesmo, né? Então, uma coisa muito poderosa que vocês podem... Eu vou até fazer uma enquete aqui, pode fazer uma enquete? Manda bala. Eu imagino que a maioria das empresas aqui já tem um grupo de resposta a incidente. Quem tiver, levanta a mão. Tá. Agora, quem está proativamente tentando entender a sua exposição, tentando entender as ameaças que estão batendo na porta e utilizando aquela inteligência para poder melhorar a sua postura de segurança? Levanta a mão. Tá, então, essa é uma coisa extremamente importante que o pessoal pode fazer. E a Fortinet, né, como eu já disse, o FortiGuard Labs, está constantemente disponibilizando o que a gente chama de playbooks, né, que são nada mais do que as técnicas e as táticas mais utilizadas pelos grupos de crime cibernético na sua região, para a sua vertical. Então, o que você pode fazer é, consciente dessa informação, pegar isso e operacionalizar essa informação para ver se os mecanismos de segurança que você tem implantados são os suficientes para você se defender daquelas táticas e daquelas técnicas que estão sendo utilizadas para atacar e para invadir a sua empresa, né? E uma segunda parte, já falando de AESM também, né, gerenciamento de superfície de ataque externa, é importantíssimo você saber como que o crime cibernético vê você, qual que são as suas exposições, quais são as suas vulnerabilidades, né, quais são os pontos de entrada na sua rede. E também, né, não só essa superfície, mas continuamente monitorar a Dark Web e a Deep Web por vazamento de dados, credenciais, e isso é extremamente importante hoje em dia, uma vez que o crime cibernético avança, né, tecnologicamente e no que tange o negócio, adotando técnicas. Por exemplo, hoje a gente vê muito, né, o crime cibernético chegando em funcionários que estão descontentes,
com a empresa e falando, ó, você trabalhar na IBM, te dou $1 milhão por um acesso interno aí, né? Então, esse tipo de coisa é extremamente importante, cada vez mais latente. Sem dúvida. E essa preocupação em trazer essa consciência para as pessoas, né? A consciência sobre quais são os mecanismos utilizados, né? A consciência até mesmo do que a gente tem visto, graças à LGPD também, um pouco mais de consciência sobre o valor da sua própria informação, né? Sua informação pessoal. Isso, de alguma maneira, também tende a permear para a visão da informação corporativa a qual você lida no dia a dia, né? Então, isso é muito importante. E esse lance do phishing, Flávia, é complicado. Tem cada história. Esse ano eu não caio de novo. Não, eu tenho uma irmã sexagenária que é mais fácil contar os phishing que ela não cai. Porque é complicado. Nossa, dedinho nervoso Dá vontade, né? Não dá, né? Chega bonito, assim. Mas é porque os malfeitores, eles estão muito bem estruturados. Para vocês terem uma ideia, eu recebo mensalmente uma conta de celular com o meu CPF, com o meu nome completo, com código de barras para eu pagar, que não é legítima, mas eu recebo todo mês. Ele descobriu, Douglas. Ele descobriu. Aí, ó. Poxa. Boa. Ó, vou mais uma para você, Flávio. Eu peguei você de foco aqui, então eu vou nessa. Está dando certo, a gente não mexe no que está dando certo. Mas tem uma parte também que é a resposta aos incidentes, né? E assim como se proteger é difícil, responder para os incidentes também não é uma tarefa simples, né? Na tua visão, qual que você acredita que é a principal barreira das empresas para realmente estabelecer um plano de resposta a incidentes e colocá-lo de pé, né? Eu acho que aqui a resposta continua sendo a falta de pessoas qualificadas, né? Cada vez mais a gente tem menos... na verdade, as empresas estão precisando cada vez mais dessa mão de obra, né? Feio falar assim, mas dessas pessoas qualificadas que possam estar muito mais focadas. Eu participo de muita reunião com o cliente, com os parceiros, e essa questão de resposta a incidente, né, incident response, é interessante porque, geralmente, a gente pensa no incident response somente depois que ele aconteceu, né? E conversando com alguns clientes, às vezes eu falo, a gente conversando, explicando um pouquinho do nosso portfólio, aí eu pergunto, aí o cliente para e fala assim para mim, poxa, eu não tinha pensado nisso, e se acontecer comigo, né? O que eu faço? Tiro tudo da tomada? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem também, né, a gente vem trabalhando aí, acho que o portfólio da Fortinet vem trabalhando aí de uma forma bem disruptiva, e a gente vem ajudando as organizações, juntamente com os nossos parceiros, a atender o cliente, não somente atender as organizações, não somente no momento do ataque, né? A gente faz isso também, mas um antes, né? Então, assim, como a gente pode ajudá-los na questão educacional, né? Um playbook que a gente poderia ofertar para vocês, conversar com vocês, explicar o que vocês têm que estar pronto caso um ataque venha acontecer. Porque, gente, do jeito que a gente viu aí os dados, né? O Fred falou isso na abertura, o crescimento dos ataques cibernéticos estão sendo exponenciais aí. E, assim, é inevitável, vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente fala o antes, o durante e o depois. A gente conversando um pouquinho com o Douglas sobre isso, até para a gente montar um pouquinho do que a gente queria apresentar para vocês de uma forma rápida e falando um pouquinho de negócios mesmo. O Douglas comentou, né, da importância realmente de a gente fazer essa análise antes, né?
dos clientes terem um pouquinho de atenção em relação a esses ataques do que fazer anteriormente, né? Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é se preparar. E não só se preparar proativamente, usando inteligência tática, técnica operacional e estratégica, mas também, uma vez que um incidente computacional aconteça no seu ambiente, não vá direto para a recuperação daquele ambiente, né? Porque o que a gente tem visto muito é que dentro do grupo de resposta a incidentes do FortiGuard, que a gente tem um serviço onde a gente atende isso, a gente chega lá, o cliente já está recuperando o ambiente. Aí você, não, né? Calma, a gente entende que o negócio tem que estar de pé, mas se você não parar, respirar, falar, deixa eu entender o que foi que aconteceu, você vai provavelmente sofrer um ataque de novo, né? E, cara, nada é mais valioso para uma empresa do que um ataque cibernético, né? Porque ali tem todas as informações de todas as fraquezas, de todos esses erros de configuração, credencial tipo, que não está de acordo com um padrão, né? Então, assim, o maior problema é você não parar e nem entender qual foi o ciclo de vida do ataque até ele chegar ao objetivo final dele. É toda uma questão da investigação, né, naquele momento. Ou seja, se não é pelo amor, vai pela dor. É mais ou menos isso. Né? A ideia é que a gente consiga ajudar a não chegar nesse ponto, né? Pois a ideia a gente tem várias ferramentas. Exatamente. É que a gente ajude aí as organizações a minimizar aí esses possíveis ataques e os riscos, né? Que as organizações venham a sofrer aí com esses ataques. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo aqui para fazer uma pergunta para vocês três aqui, que é algo que eventualmente aparece e me parece talvez até um pouco fora da realidade, mas a gente falou sobre prevenção, né, de se preparar para evitar as ameaças, e a gente falou também sobre como reagir, né? Mas eu tenho visto algumas empresas que assumem uma postura de, poxa, eu não vou tanto trabalhar na prevenção, mas vou ficar preparadinho aqui para reagir. Se acontecer, eu reajo rapidinho e com isso eu economizo dinheiro. Para mim não parece ser uma postura razoável, mas eu tenho visto casos reais de empresas que estão tirando o pé da prevenção para colocar o olhar na recuperação, né? O que vocês podem dizer para essas organizações? Eu acho que, na verdade, a prevenção ela te traz visibilidade, né? Se você... Tá, aconteceu alguma coisa, mas o que foi que aconteceu? Se você não tem ferramentas preventivas, você está navegando no escuro, né? Essa é a minha visão. Desculpa, eu acho que nessa linha de prevenção, né, eu acho que vem mudando muito culturalmente, né? A gente vive num país latino-americano aqui, isso eu vejo que é muito, mas também existe uma questão cultural, mas isso vem mudando bastante. E a Fortinet também vem mudando muito o seu portfólio de serviços justamente para a gente conseguir ajudar a todos os nossos clientes, parceiros, nessa prevenção. A ideia não é que a gente não quer que a questão dos ataques, do ransomware que vem crescendo aí, né, que os nossos clientes sejam invadidos ou que tenham esse tipo de problema. Então, a gente quer sempre fazer esse trabalho proativo junto com vocês, né, de mãos dadas aí com os nossos parceiros para atender aí os nossos clientes nessa proatividade aí do que você comentou, Luciano. Algum comentário, Leandro? Eu tenho 8 minutos, né? Então eu posso fazer um comentário, sim, se quebrou o protocolo, mas eu acho super válido, né? Porque eu acho que a prevenção, ela, acho que já deu um entendimento do que a gente vai ser atacado, né? E como que eu vou reagir, isso é super importante. E tem um dos temas que eu acho que tem tomado uma atração muito grande, é a gente usar a própria máquina, né? Que é muito baseado nessa parte de machine learning, inteligência artificial, que eu acho que é um dos, que entra toda a nossa inteligência e tudo, que você começa a comportamento, né? Eu começo a olhar o comportamento. Então, em cloud
dificilmente eu vou conseguir colocar um firewall para fazer a inspeção de todo o tráfego da minha rede. Isso hoje não se escala, né? Você engessa toda a beleza que você tem numa cloud. Então, você começa a evoluir para modelos em que eu preciso olhar o que está passando por aqui, usando modelos matemáticos, usando todos esses algoritmos que já são extremamente robustos, só que eu vou usar ele agora para nossa parte de reação, baseado em comportamento. Então, a gente começa a ver uma transição. Acho que a Fortinet, a gente tem ido por esse caminho, que é para trazer essa parte de comportamento. E isso é esperado acontecer, então eu começo a sair um pouco só da proteção e eu vou trabalhar no comportamento. Isso aqui está fora do meu padrão e a detecção muito rápida. Né? Então, boa, legal. Pessoal, quero agradecer mais uma vez ao Flávio, ao Douglas, ao Leandro, por ter compartilhado um pouco dessa visão, o que vocês estão ouvindo dos clientes. Quero agradecer a todos vocês aqui por terem também participado conosco desse painel aqui, dando atenção. E Dani, é contigo. Obrigado. Palma pra